Virgínia faliu, ficou pobre. Você já deve ter visto por aí que a Virgínia teria pedido justiça gratuita num processo que ela move contra o Resende, né? E que ela deu entrada ali recentemente, em março de 2021, ou seja, quando ela já estava ali super famosa, né? Então será que ela foi à falência mesmo para pedir esse benefício aí que só quem recebe ali até uns 3 salários mínimos por mês em média tem direito? Olha, eu baixei o processo inteiro, tá na íntegra, e eu vou contar aqui o caso para vocês, o motivo desse processo, o desfecho desse processo, tá? E o motivo pelo qual ela pediu essa justiça gratuita e no final vou dar minha opinião, o porquê eu acho que constou isso ali no processo, tá? O processo é público, tá? Então qualquer um tem acesso, mas eu como advogado tenho um acesso aí mais facilitado. Beleza? Primeiro eu vou explicar aqui para quem é leigo, não entende muito bem, o que é justiça gratuita e quem tem esse direito. Tá? Justiça gratuita nada mais é do que um benefício concedido pela justiça para quem não tem condições de pagar custas processuais para dar entrada no processo, tampouco para pagar outro advogado caso perca a ação. O juiz costuma conceder para quem recebe até uns 3 salários mínimos em média. Então, se você receber mais do que isso, você tem que fazer uma prova, né, que não sobra nada no final do mês e é um pouquinho mais complicado. Então, se você receber até uns 3 salários, é mais fácil de conseguir esse benefício, tá? Além de você não precisar pagar essas custas iniciais do processo, no decorrer do processo pode haver ainda várias outras despesas e custos, tá? Como perícia, que geralmente não é barato, tá? E até despesas com a intimação das partes e testemunhas, por exemplo. Beleza? Então aí tudo vai gerando uma despesa que quando tem justiça gratuita você não paga, tá? Alguns juízes até mandam os advogados intimar as testemunhas, tá? E citar as partes gastando com isso, mesmo tendo justiça gratuita, mas é certo porque que menor que seja o valor, essa despesa não pode ser atribuída ao advogado, né? Tampouco a parte que é beneficiária da justiça gratuita, tá? Como expresso aqui, já vou até abrir aqui, ó, no Código de Processo Civil, artigo 98, parágrafo 1º, diz aqui que a gratuidade compreende, inclusive, inciso 2, os selos postais. Então essa aqui é uma dica para advogado que está assistindo esse vídeo, tá? Que se o juiz pedir que você mande citar, gastar com despesas postais e tudo mais, que muito juiz faz isso, mesmo a parte tendo justiça gratuita, você fundamenta nesse inciso que você provavelmente vai ter seu pedido acolhido, tá? Eu não pago, eu sempre peticiono reclamando. Muitos advogados até fazem, né? Porque acho que é pouca coisa, né? E acaba enviando a carta, tal, mas às vezes um AR acaba saindo 30, 50 reais. E eu não pago, eu peticiono e reclamo. Beleza? Isso aqui é só um adendinho rapidão. Beleza? Mas aí você faz a pergunta, mas a justiça gratuita, eu nunca vou precisar pagar nada nunca, né? Na verdade, tudo que você deveria pagar fica sob uma condição suspensiva, tá? De acordo aqui, ó, com o parágrafo 3º aqui do artigo 98, tá? Então fica com essa condição suspensiva por 5 anos. Se nesses 5 anos ninguém provar que mudou sua condição financeira para melhor e revogar esse benefício, você não vai precisar pagar nada. Então, se não foi revogado nesse meio termo, você não precisa pagar, tá? Mas essa revogação é até meio difícil de acontecer, tá? Meio rara. Teve até um caso que eu provei que um cara tinha uma Hilux e uma S10, tudo junto, tem documentação. E mesmo assim o juiz não revogou o benefício dele, tá? Eu queria ali, né, a minha sucumbência e tal, e o juiz não revogou, tá? Então acabei que deixei por isso mesmo. Então, uma vez concedido esse benefício da justiça gratuita, é bem difícil o juiz tirar, tá? A não ser que você prove muito bem ali, por muitos documentos, que ele tem muita grana mesmo, tá certo? Beleza, agora que você entendeu o que é justiça gratuita e quem tem direito, vamos ao caso da Virgínia e do Resende, tá? Em resumo, vou até voltar aqui para a foto deles, tá? Em resumo, a Virgínia entrou com uma ação trabalhista contra o Resende para que fosse considerada relação de trabalho entre os dois, ele patrão e ela funcionária, né? E pedindo ainda anulação dos contratos assinados entre eles, né? Isso porque a Virgínia tem um contrato com o Resende em que ela pagava ali parte dos rendimentos para ele e ela queria quebrar esse contrato
e tinha uma multa de mais de 3 milhões de reais se ela quebrasse esse contrato. Ou seja, se ela conseguisse demonstrar que ela, na verdade, ela era uma funcionária e ela conseguisse anular esse contrato, ela não precisaria pagar essa multa, né? Então ela na verdade queria falar que ela era uma funcionária e não tinha um contrato ali de parceria, entendeu? Para anular esse contrato de parceria que eles tinham, tá? Eu não tive acesso, na verdade não vi a fundo esse contrato, mas era mais ou menos isso. Ela queria anular esse contrato de parceria com ele para não pagar essa multa e querer falar que era um vínculo, na verdade, trabalhista, tá? Que fosse declarado na justiça, tá? Consta ainda no processo que a Virgínia teria ofertado 1 milhão de reais, tá? A títulos de acordo para encerrar o caso dessa quebra de contrato, mas não tinha nada certo ainda se ia aceitar, se não ia aceitar. Então, no processo em si, tá? Não tem valores a títulos de acordo, qual o valor de fato chegou, tá? Você vai ver muitos valores aí que saiu na mídia, mas no processo mesmo não tem nada constando, tá? Só teria ali uma argumentação do advogado Rezende, que ela teria até oferecido 1 milhão de reais para acordo, para encerrar o caso e tal, mas não falaram se aceitou ou não, tá? Só questão de discussão, beleza. Mas da onde que vem esse papo que a Virgínia teria pedido justiça gratuita? Da onde que vem esse papo, tá? Já que o processo discute valores altíssimos, tá? Inclusive diversos comprovantes de pagamentos de valores vultuosos, tá? Valores assim de pagamentos altíssimos, de 50, 100 mil reais ali de parceria entre os dois, né? E não faria sentido pedir justiça gratuita, já que ela mesma estava demonstrando que recebeu valores vultuosos do Rezende, né? Como parceria e tudo mais, tá? Então na verdade, o que aconteceu, tá? Na verdade, não foi que ela pediu essa justiça gratuita. Na verdade, constou numa petição conjunta assinada por ambos os advogados das duas partes, tá? Informando que eles entraram num acordo, não falou valores, e que eles renunciavam ao direito da ação, ou seja, desistia da ação, basicamente do direito discutido ali, mas eles não falaram em valores, tá? Que eles entraram num acordo só para renunciar ao que estava discutindo ali, e que eles tinham entrado num acordo, mas não quiseram falar os termos do acordo ali no processo, tá? Aí constou o seguinte trecho, e foi aqui que pesou a questão da justiça gratuita, tá? Vou ler aqui para vocês. Esse aqui foi a petição conjunta do acordo. Item 4 aqui, ó. Em se tratando de transação ocorrida antes da sentença, inexistem despesas processuais, contudo, caso, pelo princípio da eventualidade, entenda-se pela existência das referidas despesas, fica desde já convencionado que essas serão arcadas pela reclamante, Virgínia, requerendo desde já a concessão da justiça gratuita e, consequentemente, a sua isenção. Ou seja, foi pedido justiça gratuita caso não fosse isenta, né, ou declarada isenta em relação do acordo realizado, né? Mas, ao meu ver, a Virgínia, logicamente, não quis fazer esse pedido de justiça gratuita, né? Tampouco não queria pagar as custas do processo, né? Porque se comparado ali com os valores discutidos na ação, isso é troco de bala, mixaria, né? Na verdade, o que muito provavelmente aconteceu ali é que os advogados se utilizaram de um modelo de petição de acordo, tá? E que por algum deslize ali acabaram esquecendo de modificar esse trecho ali que tem esse pedido, às vezes padrão, né? E ao meu ver foi isso, acabaram esquecendo de tirar esse trecho, editando ali no modelo da petição, tá certo? Isso é bem comum, normal acontecer, tá? Às vezes esquece, passa batido, não tem problema, tá? Mas o juiz não deixou passar batido, tá? E ele acabou analisando esse pedido e constou, inclusive, aqui na decisão dele da justiça gratuita. Vou ler para vocês. Isso que causou maior converseiro. Justiça gratuita. Embora requerida a concessão da justiça gratuita na petição de movimento tal que eu li, pondero que não há declaração de hipossuficiência nos autos, tampouco requerida inicial, ou seja, a
A Virgínia não requereu justiça gratuita na inicial e ela também não juntou uma declaração que fala, declaro que não tenho condições de arcar com custos do processo à mão, assim, escrito, assinado e tal. Diz que também não tem isso, tá? Aí ele continua. Além disso, o acordo firmado pela parte autora prevê o pagamento de 50% do valor líquido dos contratos intermediados pela ré e os comprovantes de transferências bancárias juntados a partir de folhas 33 afastam a presunção de hipossuficiência econômica, ou seja, os comprovantes que foram juntados, como eu falei, vultuosos, valor gigante, afasta que ela não teria condição de pagar custas de processo, tal, pedir justiça gratuita. Por conseguinte, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Aí termina. Ressalto ainda, se tratar de figura pública com ampla divulgação de padrão de vida que permite depreender que o pedido de justiça gratuita beira a má-fé e, se reiterado, deverá observar a aferição da respectiva renda da parte por esse juízo, inclusive para aferir se houve ou não má-fé. Entendeu? Então o juiz aqui disse que se ela reiterasse esse pedido, poderia condenar ela ali em má-fé, tá? E o que seria a má-fé? Só para vocês entenderem. Tá aqui também no artigo 80 do Código de Processo Penal. Diz assim, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso em lei ou fato controverso, alterar a verdade dos fatos, usar o processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Tá? Então são vários incisos aqui que a pessoa pode ser considerada litigante de má-fé. Tá? E qual que é a consequência disso? Diz o artigo 81 aqui. Ó. De ofício, a requerimento, o juiz condenará a litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que sofreu e arcar com honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. Então, se for litigante de má-fé, vai ter que pagar tudo das despesas do outro, ainda uma multa de 1 a 10% do valor corrigido da causa, tá? Aí consta aqui também, no parágrafo 2º, que quando o valor da causa for irrisório ou inestimado, ou seja, for muito baixo ou não tiver um valor certo, assim, inestimável, né? A multa poderá ser fixada até 10 vezes o valor do salário mínimo, ou seja, pode chegar a mais de 10 mil reais essa multa aí, beleza? Então, quase que a Virgínia toma uma multa aí de má-fé por bobeira. Beleza, galera? Se você chegou até o final aqui e não curtiu o vídeo ainda, se inscreve aqui no canal e curte o vídeo, que esse é o momento. Abraço!